Hoje a gente vai falar sobre matemática muito boa. Primeiro, tá, pessoal? Eu só vou me apresentar rapidamente para quem está tendo a primeira aula, então, aí conosco, né? O meu nome é Fabrício de Grandes, eu sou formado em nutrição pela Universidade Federal de Pelotas. Opa, peraí. Além de ser formado em nutrição, sou formado em educação física também, né? Sou professor universitário e de pós-graduação, né? Pós-graduação em nutrição esportiva, sou coordenador também de pós. Tenho algumas especializações na área, mestrado e doutorado na área de nutrição também, tá? Tudo pela UFPEL. Uma coisa muito legal da gente discutir, que eu sempre falei para vocês, né? É que além de eu ter uma parte técnica, trabalhar muito com uma parte técnica, né? Uma parte de prescrição de dietas, cálculo de dietas, vamos lá, avaliação de composição corporal, né? Inclusive, eu vou mostrar para vocês. Hoje a gente vai ter a possibilidade, a galera que pediu, né? Valor especial para quem quer entrar na turma de hoje da The Grandes School, né? Que é um. Depois, bom, fim da aula a gente conversa sobre. Mas é importante, pessoal, porque além de ter essa parte técnica, então eu me considero um cara que posso trazer muito na questão prática para vocês também, né? Por quê? Porque eu trabalho como nutricionista clínico esportivo, inclusive coloquei ali no meu Instagram, vocês devem ter visto, né? Que eu esse ano eu atingi a marca de 5.000 pacientes. Então eu me considero um cara que eu consigo trazer bastante conteúdo para vocês nesse sentido. Conteúdo que pode agregar muito, tá? Opa, um conteúdo que pode de fato agregar muito para vocês, né? Então, quando a gente fala na carreira de nutricionista esportivo, muita gente pensa primeiro em um conhecimento técnico, né? E de fato isso é importante que a gente tenha uma base de conhecimento. Né? Mas, assim, vamos lá, suplementação, performance, pré-treino, pós-treino, né? E eu não estou falando só da pessoa só do atleta, porque a nutrição esportiva eu sempre deixei muito claro para vocês qual era o meu conceito de nutrição esportiva. Ela é muito mais um conceito de nutrição e exercício físico, né? Ou seja, eu considero que a nutrição esportiva ela vai trabalhar, e de fato ela vai, né? Não é uma coisa solta que eu estou falando aqui. Ela vai trabalhar tanto com a senhorinha que é uma, enfim, faz pilates, né? Que é um tipo de exercício, mas ela também vai trabalhar com um atleta de alta performance, como eu tenho, acompanho vários atletas de alta performance. Então, é imprescindível que a gente entenda que a carreira de nutricionista esportivo, e aí, quando, por exemplo, eu trabalho, tem aula, se eu não me engano, de doenças gastrointestinais, né, diabetes tipo 2 e tal, lá na The Grandes School. E a galera, tá, mas o foco do nutricionista esportivo. Não, mas peraí. O que que impede, por exemplo, de não aparecer uma pessoa praticante de esportes que tenha hipertensão? Isso é impossível. Que tenha diabetes tipo 2, né? Então, é muito importante que o nutricionista esportivo ele tenha uma preparação mínima, né? Uma preparação mínima quando envolve diferentes áreas que ele pode trabalhar. E falando em diferentes áreas, hoje a gente vai discutir um ponto topíssimo, tá? Hoje a proposta é eu organizar a visão de vocês. Independente de vocês estarem estudando ainda a nutrição ou já estarem já serem formados, muitos a gente sabe que nicho, que posicionamento é uma coisa que se adapta. Tá? Eu vou trabalhar com jogador de futebol, tá? Beleza, deu, é isso, né? Não tem mais nenhuma outra possibilidade. Não funciona assim, né? A gente pode pensar em diferentes perspectivas nesse sentido, né? Então, é importante que a gente tenha muito claro situações de posicionamento, né, de produtos e de captação. Então, eu acho que hoje essa aula foge um pouco do que a gente tem normalmente, né, nas aulas ali do nosso grupo de estudos gratuito, né, mas ela, que normalmente é mais aula técnica, né, mas ela é uma aula que eu acho que ela vai trazer muito valor para vocês, muito valor agregado mesmo, né. Então, para mim, existe assim um erro, clássico que muitos nutris cometem dentro da área da nutrição esportiva, né? Que, assim, apesar de saber sobre nutrição esportiva ser uma coisa importante, saber sobre nutrição esportiva não necessariamente é a mesma coisa que construir uma carreira sólida na nutrição esportiva, né? Porque é,
a carreira na nutrição esportiva ela não é determinada só pelo teu nível de conhecimento, né? Ela também é determinada por uma questão clara de empreendedorismo que tu tem. E aí vocês podem até estar se assustando com o que eu vou falar e dizer, pô, tá falando de dinheiro? Cara, tá, pessoal? Mas eu não tô falando de dinheiro que nem vocês veem essa galera na internet falando que vocês vão fazer a mentoria deles e aí ganhar 200 mil no primeiro mês, porque as coisas não funcionam assim, tá? O que eu tô falando é no sentido realmente de sustentar, ter uma carreira sólida, ganhar dinheiro de fato, conseguir adquirir, né, conseguir evoluir dentro da carreira. E isso acontece porque muitos profissionais eles, inclusive, vários deles acabam desistindo da nutrição. Com certeza vocês já viram colegas de vocês ou conhecidos que acabaram fazendo isso, né? Porque eles não conseguem transformar aquilo em carreira. Então, eles tentam atender todo mundo e observam que não dão conta disso, né? Eles não conseguem ter uma comunicação clara, tipo, quem tu atende, o que que tu tá propondo para essas pessoas, né? Muitas vezes, mas o que que tu vende? Tu chega no perfil, não necessariamente, né, pessoal, a gente vai trabalhar com um Instagram, né, só, né, tem Google, tem um monte de local, tem indicação presencial, a gente sabe disso, né, indicação online, a gente tem várias formas de arrecadar, de aumentar a cartela de possíveis clientes, mas o fato é, o possível cliente, ele tem que chegar lá e saber o que que tu tem a oferecer. Ele tem que chegar lá e saber, por exemplo, se aquela dor que ele tem, aquilo que ele tem uma grande dificuldade de resolver, né? Tu pode oferecer para ele. E se tu pode oferecer para ele, de que forma que tu pode oferecer para ele? Né? Qual é a solução que tu propõe para ele? Então, o fato é que muita gente acaba tentando atender todo mundo, digamos assim, né? E não traz uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, né? E aí depois acaba não sabendo o que vender além de consulta. Né? Não sabe o que vender além de consulta. E acaba, muitas vezes, inclusive, não, né, não trazendo uma base mais sólida. Então, por exemplo, eu sou um cara que tu vai ver, eu, do mesmo produto, que seria uma consulta, eu vendendo diferentes produtos, né? Um pacote trimestral. Então, eu não estou falando que vocês têm que criar daqui a pouco no perfil de vocês uma plataforma para pacientes que querem totalmente elaborada. Não é isso que eu estou falando. Né? Mas ter uma proposta real de uma cartela de produtos que vocês podem oferecer para aquele possível cliente que entra no perfil de vocês. E aí muitos estudantes podem estar se perguntando assim: mas eu não estou formado ainda. Mas aí que tá, tu já está cultivando tua base. Isso é desde cedo, é desde que entrou no início da carreira. Tu não pode vender consulta, tu não pode vender atendimento, mas tu pode educar. E aí imagina, isso com vários alunos meus, isso acontece, isso é bem legal, né? A pessoa vai lá, tá cultivando, e quando vê, ela fala assim para mim, né? Me formei e que engraçado, do nada apareceu o paciente. Aí eu mexo, não, filhão, só um pouquinho. Do nada não. Tu tá construindo isso. Uma hora isso ia acontecer, né? Então, tu sai um pouco também daquela ideia que demora para acontecer. Por exemplo, hoje, se eu parasse de fazer propaganda, não teria um grande problema, porque eu tenho uma construção sólida de carreira aqui na minha cidade, onde a galera me indica. Só que até tu construir isso é muito demorado. É muito demorado. Isso é um fato. Construir autoridade dentro da tua carreira sólida é muito demorado. Então, para isso, pessoal, a gente expande horizontes com a internet, por exemplo, e a gente expande construindo uma carreira sólida. Essa carreira sólida, pessoal, essa carreira sólida, ela envolve 4 pilares importantíssimos, tá? Pilar do teu nicho, né? Do teu posicionamento, a gente já vai entender sobre isso, né? O que tu tem para oferecer, e eu não estou falando de dinheiro só, estou falando de produto gratuito, de educação, de cursos, né? Por exemplo, olha só, por exemplo, o que que vocês estão fazendo aqui comigo? É um produto que eu ofereci, querendo ou não. Vocês estão tendo uma aula gratuita ao vivo comigo, né? Então, a carreira, ela se apoia nesses 4 pilares. Então, o primeiro, para quem que tu quer ser lembrado? Né? Qual é o teu nicho? Para quem que tu quer ser lembrado? O segundo, como que tu comunica isso? Por exemplo, será que faz sentido? Será que faz sentido eu me comunicar de uma maneira totalmente não técnica com, deixa eu pensar,
Nutris e futuros Nutris, no caso do meu produto, né? Tô usando outro exemplo, mas tu que busca paciente, será que é interessante eu ter uma comunicação muito formal com pacientes adolescentes, fase da início da vida adulta que querem hipertrofia? Será que faz sentido? Né? São pacientes que não costumam ter a necessidade de uma comunicação mais formal, né? De um posicionamento que pode ser um pouco mais bonachão, digamos assim, né? Mas que envolve também essas características, mas que também mostra como que tu vai oferecer essa solução, né? Com o quê? Com produtos, né? Então, o terceiro é o que que tu oferece para essa para a solução dessa dor dele, que nesse exemplo que eu usei aí, o cara quer aumentar volume muscular, né? E o quarto, como que tu gera um fluxo constante para te minimamente sustentar. E se Deus quiser tudo dar certo, tu lucrar com a tua profissão de fato. Então, o nicho, ele envolve, entre várias aspas, né, como se fosse fácil, né? Tem muita gente que até hoje aí tá há 30 anos procurando nicho dentro da nutrição, mas o nicho, ele não é só nutrição esportiva, tá, galera? Então, eu sou nutricionista esportivo. Não, pessoal, o nicho é um recorte dentro da área. Então, tu mesmo que não quer ser nutricionista esportivo, daqui a pouco tu tá de gaiato aqui na aula, tu quer trabalhar com nutrição clínica voltada para neurodivergência, né? Pô, cara, tu vai trabalhar com essa comunicação também, entende? Mas o nicho é uma combinação de quem tu atende, problema principal que tu resolve, em qual contexto tu vai atuar, qual transformação que tu vai conduzir para aquela pessoa. Então é assim, envolve o público, né? A dor, esse objetivo do público, e o contexto, né? Então eu atendo como nutricionista e o meu contexto envolve assim, mulheres que treinam e querem recomposição corporal, mas que a dor delas é uma situação assim, cara, elas estão cansadas de fazer dietas que são dietas mirabolantes que elas não conseguem seguir, né? Então muita gente vai achar, o nicho do Fabrício é nutrição esportiva, falando de atendimento, né? Porque como eu falei, eu sou professor, mas eu também atendo. Mas assim, isso é amplo demais, entende? O nicho, na prática, ele é um recorte. E quanto mais claro vocês deixam esse recorte, pessoal, é mais fácil de se posicionar, de se comunicar, né? E de ser lembrado. Então, por exemplo, por que se eu oferecer a The Grandes School para vocês, que é a minha plataforma, por que vocês vão entrar nela e não vão entrar na plataforma do Paulo Musi? Pô, cara, porque eu gostei do Fabrício, né? Porque, pô, Paulo Musi é um cara muito mais conhecido do que eu, né? Agora, cara, eu tive afinidade, eu tive proximidade, ele entende porque ele fez nutrição e ele me falou que todo o produto da The Grandes School é criado com base no que ele tinha de dificuldade na época da faculdade, né? Então, envolve entrar no mundo daquela pessoa. Muitos de vocês, por exemplo, passaram, isso é clássico dentro da nutrição, né, galera? Passaram por exemplo, situações como transtorno alimentar. Tem muita gente que vai se identificar com isso, que vai se identificar com essa dor, certo? Então, a gente escolhe um nicho sem se perder, né? Então, envolve afinidade. O que que tu gosta desse público? Por exemplo, cara, eu passei pela UTI, né, na época dos estágios, mas, cara, eu não gosto de trabalhar com aquele público. E eu não me vejo falando disso de forma contínua. Ah, mas dá muito dinheiro. Cara, não vai dar certo, velho. Não vai dar certo. Se tu não curte aquilo, tu não vai conseguir fazer, sabe o quê? Que é o principal, e eu falo pra vocês isso com frequência, constância. Vão ter momentos que tu vai estar muito bem, mas naturalmente, como na vida de todo ser humano, vão ter momentos que a constância vai ter que estar dominando. Que tu vai ter que, mesmo com dificuldades, tu seguir o padrão, né? Padrão de quê? Padrão de marketing, padrão de atendimento, certo? Ponto 2, competência. Tu gera resultado nesse contexto que tu tem hoje, né? Por exemplo, olha, eu quero trabalhar só com pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Beleza, mas tu precisa de um contexto, tu tem acesso a um médico que vai te indicar isso, por exemplo. Tu, né? Tipo, tu precisa trazer já para demanda, né? Então, por exemplo, as pessoas buscam isso, buscam, né? Tem mercado? Tem, né? Mas tu precisa entrar nesse mercado. Então já envolve a tua competência, né? Já envolve o contexto e se comunicar.
Tu consegue transformar essa temática em conteúdo? Nutrição esportiva, a área que eu mais gosto. Cara, eu sou nerd de nutrição esportiva. O que tu quiser saber, tu me pergunta que eu vou te responder e eu consigo transformar em conteúdo. E consigo mais, eu consigo monetizar, né? Eu consigo, claro, né, pessoal, não interpretem isso errado, mas, por exemplo, querendo ou não, por mais que eu não lucre rios, que nem a galera acha, né? Pelo contrário, é mais para manter a ideia dos grupos e tal. Cara, eu me vejo falando de nutrição esportiva para vocês o resto da vida, se eu quiser. Entende? E isso é uma pré-condição para que a gente consiga monetizar. E aí vocês vão ver, porra, o Fabrício gosta lá de trabalhar com a The Grand School, as mentorias individuais que ele dá, né? Também de atender pacientes dentro da nutrição esportiva, certo? Então, dentro da nutrição esportiva, a gente precisa afunilar, tá? A gente vai afunilando, né? A gente tem nichos amplos, como hipertrofia, performance esportiva, composição corporal, mas a gente afunila, certo? A gente afunila, considerando tudo isso. Como considerando o que, professor? Mercado, né? Não falei de mercado. Então, por exemplo, será que, ó, acompanhe o que eu vou falar. Será que trabalhar com performance esportiva de atletas de elite de rugby na minha cidade faz sentido? Eu vou ter mercado? Certo? Agora, se eu trabalho com um nicho amplo de composição corporal, especificamente mulheres que treinam para recomposição, pô, é um nicho aprofundado, certo? Então, a gente precisa parar de cometer esse erro gravíssimo. Gravíssimo. Certo? Porque, galera, quando a gente fala. Pô, legal, Sabrina. Vão me falando aí, inclusive, galera, os nichos que vocês pretendem trabalhar, pessoal. Vão me falando aqui os nichos que vocês pretendem trabalhar. Esportiva, massa. Composição corporal, tem interesse na materna infantil. Tá topíssimo. Show. Precisamente jiu-jitsu. Ah, legal, bem. Uma mistura de esportiva com clínica, assim, comportamental. Tá sensacional. Sensacional. Ganho de peso, com treino. Ah, essa é uma área muito legal. Sempre fui muito magro, ó. Tu já tem uma conexão, né? Uma conexão clínico, esportivo, estética. Aham. Nutrição e autismo é bem legal. Offshore. Aham. Perfeito. Né? Então, vocês estão com meio caminho andado, hein, galera? Inclusive, bem aptos para próximos passos, né? Vocês já estão na The Grand School, todo mundo que comentou isso, porque realmente, assim, vocês estão meio avançados. 3 atletas atendendo, por isso estou aqui. Ah, que legal. Que legal. Tá. Então, assim, né, assim, comunicação genérica vai dar muito pouca autoridade para vocês, né? E por várias situações, né, pessoal? Por várias situações, né? Exemplo. Imagina vocês quererem falar com todo mundo, tá? E aí, pô, espero que não se ofendam com isso, tá? Mas vamos lá. Pô, vai pegar uma pessoa que recém se formou e vai ter um nutricionista de 10 anos de formação, atender um monte de gente. Cara, e os dois estão com um conteúdo muito genérico, a gente não consegue se destacar. A gente não consegue se destacar, tá? Não tem problema ser estudante ainda, tá, pessoal? Porque a The Grand School é para estudante e para nutricionista formado já, tá? Não era meu foco atleta, mas como já corri meia maratona, pessoalmente eu quis, eu que não vou negar. Ah, que legal. Legal, muito legal de trabalhar com isso. Muito legal, né? E além disso, galera, vocês vão criar produtos, né? Vocês vão criar produtos, esses produtos eles correspondem a uma ideia de escala percebida de valor. Por isso que eu falo, ai, ahn, ahn, do nada o paciente marcou comigo. Não, cara. O paciente viu o teu produto. Por exemplo, vou acabar usando o exemplo, né? Porque eu acho que isso. Ah, legal. Aqui em Fortaleza é muito complicado achar alguém na área. Muito legal. Muito importante, né? Então, ou seja, demanda, mercado, tá precisando, né? Então, eu gosto de usar o exemplo aqui, caso vocês entrem na The Grandes School, por exemplo, hoje, né? Ó, cara, muitos de vocês, grupo gratuito,
né? Olha, tem uma estratégia por trás. Tem o grupo gratuito, né? Que vocês estão. Tem os e-books que eu lanço ali, as aulas gratuitas, né? Inclusive, sempre fiquem ali no grupo, porque tem aula gratuita semanal. Né? E aí vocês podem evoluir para um produto de entrada, que é a nossa The Grandes School. Vocês podem entrar para um produto mais premium, né? Que seria uma mentoria individual, por exemplo. Certo? Na mesma coisa acontece, pessoal, quando a gente fala das consultas de vocês. Então, vocês têm que criar conteúdo. Vocês têm que criar conteúdo. Francisco Almeida, no final dela você poderia explicar um pouco melhor sobre a escola e a mentoria? Perfeitamente, com certeza, explico sim, tá? Então, assim, galera, a gente vai ter que criar conteúdo de alguma forma que envolva essa percepção de escada de valor, né? Que normalmente vai ser aquilo que vocês vão acabar falando depois no final. Ah, o paciente chegou do nada. Não, gente, o paciente, ele baixou o e-book do Francisco que fala sobre... não, desculpa, foi o Franderson que falou do jiu-jitsu. O Francisco falou sobre... não estou, mas gostaria de estar. Achei que ele tinha falado o nicho. Aqui, trabalhar com performance, principalmente para corredores de rua, né? Então, exemplo, Francisco, vamos lá. Checklist de estratégias de suplementação para corridas de. Exemplo, tá, pessoal? De 5, 10, 15 quilômetros, né? Ah, legal, pô, o produto o cara viu ali dentro, ali tem um contato teu, um exemplo, né, galera? E nesse contato, ele foi falar contigo para um produto de entrada, que tu oferece a consulta, por exemplo, né? Que tu oferece a consulta. No final. Ah, professor, na última aula eu tinha falado sobre perfil privado e acabei deixando público. Tive um resultado positivo tanto no TikTok com os vídeos, como no Atleta, como no Insta com nutrição. Que massa! Que legal, que legal. Perfeito, perfeito. Né? Então, ele vai evoluir os produtos. Então, exemplo, né, pessoal? Ele vai sair de uma aula gratuita, de um grupo de WhatsApp, de um e-book, para, por exemplo, entrar numa consulta, entre aspas, mais barata, que seria uma consulta única, uma consultoria que tu vai prestar. E aí ele vai pulando etapas, ele vai, por exemplo, para uma consultoria premium de um ano, né, que é um valor mais agregado mais caro, certo? Então, existe uma lógica por trás, existe uma estratégia, e é preciso respeitar essa estratégia, né? Então, exemplos práticos que a gente tem de produtos para o nutricionista esportivo. Né? Então, por exemplo, foco em composição corporal, quando o nutricionista esportivo tá, né? Aqui até, ó, sem querer, trouxe aqui, Francisco, o foco em corredores, né? Então, uma aula sobre estratégia nutricional para corredor amador, né? Aí tu passa por um produto maior, que seria uma consultoria específica, né? Ou um programa temático, ou mesmo a consultoria trimestral, semestral, anual, certo? Evoluindo escala. Por que evoluindo escala? Né? Porque o paciente vai percebendo o valor agregado que tu pode trazer para ele, certo? Então, vocês vão ver muito constantemente eu fazendo isso. O meu Instagram não é muito exemplo, porque eu derreto no Instagram em termos de conteúdo, porque eu gosto de testar muita coisa, tá? Eu vou testando, então não seguiem muito por ali, seguiem mais pelos meus mentorandos e quem tá na The Grandes School, tá? Seguiem mais por isso. Agora, é fato, né? Chegar ali e ver que tem, por exemplo, ó, um produto como um e-book sobre 5 erros que travam sua composição corporal, né? Suplementos que podem contribuir na sua composição corporal, né? E evoluindo a percepção de valor, certo? Evoluindo a percepção de valor, subindo a oferta de produtos que vocês vão oferecer. Mas para isso, né? Para isso, vocês não precisam só do nicho, vocês não precisam só saber com quem vocês vão trabalhar. Vocês não precisam saber com quem você. Exato! Exemplo, Frandas. Exemplo. Né? Então, vocês também precisam se posicionar. E aí, posicionar é onde vocês vão responder para aquela pessoa que chega no perfil de vocês sobre o que, que vocês falam. Né? Então, o Franderson fala sobre jiu-jitsu, o Vini e o Francisco falam sobre corrida, certo? Sobre neurodivergência, sobre autismo. Né? Então, para quem que tu fala? Olha, para mães de atletas mirins. Olha que interessante, né? Qual o problema que vocês resolvem? Cara, eu resolvo o seguinte problema: mulheres pré-menopausa que não conseguem seguir uma dieta por causa da rotina, que estão no ápice do trabalho, por exemplo, né? Qual a tua linha de pensamento? Cara, uma nutrição mais humana, uma nutrição mais tranquila, né? Não tão rígida. Não, 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 não. Minha linha de e tudo bem, minha linha de posicionamento é uma linha mais rígida. A pessoa vai pesar, vai usar a balancinha para tudo, né? E principalmente
o que eu falei para vocês. Cara, por que vocês vão me escolher fazer uma mentoria comigo ou mesmo entrar na The Grand School, por exemplo, ao invés de escolher o Paulo Musi? Cara, porque o Fabrício está próximo, ele conversa com a gente, ele responde minhas dúvidas, né? Ele é um cara que tem um posicionamento muito coerente com a ciência, ele gosta de estudar, ele faz pesquisa, ele trabalha como professor e ao mesmo tempo como nutricionista, então ele tem a prática clínica. Enfim, algo que vocês identificaram, né? E na nutrição esportiva, para se posicionar, precisa, né? Mensagem central. Repetir essa mensagem constantemente. Essa mensagem vai ser repetida em bio, né? Então, por exemplo, composição corporal sem neura, né? Se é a mensagem central, então tu vai deixar ali, olha, eu ajudo mulheres, exemplo, né, galera, a trabalhar, a melhorar a composição corporal sem neura com a dieta. Né? O feed vai ter isso também. Alimentos que você tinha medo, mas que na verdade não faz sentido algum ter medo, né? Tudo isso tem que reforçar o teu posicionamento, organizado em pilares de conteúdos, né? Que eu já vou mostrar para vocês. Envolve educação, envolve quebra de crença, ou envolve os teus bastidores e, claro, um pecado capital que muitos nutris e nutris formados já cometem é aquele medo de vender. Cara, querendo ou não, vocês são empreendedores, serão empreendedores, tem que saber vender. Tem que saber vender, né? Então, tem que ter oferta. Eu falo isso muito para alguns alunos meus, que eu chego lá na bio dos caras, cara, tá, mas e aí? A pessoa quer comprar o quê de ti? Não tem o que comprar? Tu só tá distribuindo conteúdo? Então não tem que ter vergonha, né? Não tem que ter vergonha, certo? Então, exemplo, pessoal, exemplo. A gente precisa de conteúdo de identificação, conteúdo de autoridade e conteúdo de quebra de crença, né? Então, um exemplo de fala que vocês vão ter, né? Para conteúdo de autoridade. Olha, gostaria de explicar aqui sobre essa dieta que eu montei para o meu paciente X que tem isso, isso e isso, identificando com o público. Né? Conteúdo de quebra de crença, por exemplo. Então, a pessoa achava que carboidrato é vilão, mas na verdade não é. Né? E claro, conteúdo que envolve conversão também. Então, exemplo, não só conversão para grana, né, pessoal, para ganhar grana, não é isso, mas, por exemplo, baixe o meu e-book, um produto gratuito de entrada, que a pessoa já vai ter uma conexão maior contigo, certo? Então, quem só fica postando dica ou fazendo react aleatório, sem estratégia, galera, não constrói marca sólida, tá? E quem só posta venda, não constrói relação. Tem que ter equilibrar esse contexto, certo? Equilibrar esse contexto para gerar conexão, para gerar autoridade e, óbvio, para gerar uma conexão real, tá, pessoal? Então, assim, para captar pacientes, a gente precisa de conteúdo, né? A gente precisa de ponto de entrada. O que é o ponto de entrada? É um produto gratuito, né? É um produto mais barato, né? E relacionar. Querendo ou não, enquanto não há um grande poder financeiro por parte de vocês, né? Vocês vão ter que, assim, de alguma forma vender, né? Desculpa, responder as pessoas de maneira individual. Né? A gente tem algumas formas aí, pagar, por exemplo, daqui a pouco secretária, coisa assim. Eu particularmente não curto muito, eu gosto de eu mesmo sempre resolver tudo, porque acho que é perfeitamente factível fazer isso, né? Se relacionar. E aí, da relação, da relação que surge a oferta e essa oferta se concretiza. E aí, por isso que eu falo, vocês vão simplesmente acreditar, né, que do nada apareceu o paciente, né? Mas não é, tem uma estrutura que vai sendo criada. Então, captar paciente, vocês não vão só postar e ficar torcendo, né? Tem um caminho que a pessoa te conhece, né? Eu sei que muita gente mete migué aí para vocês que, primeiros 15 dias tu faz 200 mil, não funciona assim, pessoal. Dá para ganhar dinheiro, dá sim, mas é toda uma estrutura, é toda uma estratégia. Né? Então, exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Um funil básico, simples de captação, que qualquer um de vocês conseguiria trabalhar, né? Exemplo, trabalhar 4 semanas, não, desculpa, com 4 postagens no feed semanais, 10 postagens no Stories, e a partir do momento que se concretiza, né? Então precisa de uma continuidade e faz vendas com essa ideia, né? E aí eu estou citando o Instagram, mas a gente tem várias outras possibilidades. A gente junta
um capital ali para dar um start, né? E pode, por exemplo, a partir do momento que ter toda a base, vocês começarem a distribuir conteúdo, né? Distribuir conteúdo de maneira paga, por exemplo, certo? Com pouca quantidade de dinheiro, vocês já começam a ampliar as possibilidades de negócio. E aí isso é empreender. Então vocês não são só nutricionistas. Vocês inevitavelmente terão que ser vendedores também, né? Usar na atração Reels, Feed, Stories, então vocês atraem, vocês fazem a pessoa entrar no mundo de vocês, que nem eu falei, com e-book, com conversa no direct, oferecendo, isso tem que ser constante, né? Relacionando, comentando em prováveis pacientes que comentam também nos posts de vocês, agradecendo, respondendo, isso precisa ter, mas isso só vai ter, e claro, fazendo a conversão, se vocês entenderem uma coisa que muita gente demora para entender, tá? Tudo bem tu usar o Instagram para falar com as pessoas, e eu acho que tu tem que ter uma rotina postada no teu Instagram, eu acho que isso é, é importantíssimo, tá? Tu ter uma rotina enfim, né? Agora, tu vai ter que encarar que o Instagram será o teu trabalho, certo? Tu vai ter que encarar isso. Ah, não, mas não é o Instagram que eu vou usar, vai ser o Google. Beleza, que seja. Vai ser o Facebook, que seja. Mas tu vai ter que encarar assim. Tu vai ter que encarar assim, entende? Porque senão vai ser, com certeza, uma tentativa e erro, né? Não vai ter como eu falei, uma mensagem clara, né? Então, por exemplo, ajudo você a melhorar a composição corporal sem radicalismo, com ciência, né? Produz conteúdo com intenção, quebra a dor, desculpa, fala com a dor daquele paciente, quebra a dúvida, quebra a crença, mostra a solução, traz um convite, por exemplo, para um grupo de estudos gratuito, para um e-book gratuito que vocês criam, né? E aí tem uma oferta que conduz para um ambiente de relacionamento. Uma lista, um direct no Instagram que ele vai te mandar, o próprio caminho de WhatsApp, caso a pessoa queira saber mais sobre os teus atendimentos, clicando ali dentro do e-book gratuito, um exemplo, né? E aí a gente vai direcionando realmente assim a gente conseguir evoluir dentro da área, né? Porque muita gente acaba se perdendo em erros comuns, né? Erros comuns, pessoal. Então, quer falar de tudo, isso acontece. Ah, pô, como assim o cara tem 200 mil seguidores e ganha menos grana do que um nutricionista que tem 5 mil seguidores? Gente, isso acontece com tanta frequência. Porque o cara, tipo, tá focado em atrair seguidor, mas, tipo, tá de tudo, tá genérico. E aí? Né? Então, não tem um nicho claro, fala de tudo, né? Não tem uma mensagem central, eu não sei o que ele vende, sabe? Não tem chamada para fazer alguma coisa, né? A internet é que nem às vezes tu tá falando com uma criança de 5 anos, olha, clica aqui. Senão a pessoa não sabe que tem que clicar. Outra coisa que acontece muito, não tem material de entrada, produtos gratuitos, como eu falei, o que não constrói confiança, né? E principalmente não tem constância. Se assusta porque, por exemplo, postou um dia, né? Isso aí eu criticava muito vários mentorandos, alunos da The Grande School, eu falava, não, peraí, não funciona assim, cara. Uma postagem, tu acha que vai aparecer 10 pacientes? Existe, é trabalho. Tu entendeu que é trabalho? Trabalho como é que é? Trabalho é todos os dias, né? Agora, beleza? Tu tem um outro trabalho, o Instagram é teu hobby. Ok, entende? Agora, se tu vai usar como fonte principal de captação, é o teu trampo, certo? Então, é constância. Tu criou a rotina, uma rotina que tu consegue fazer, tu vem pra cá. Tu vem pra isso aqui, né? Então, vamos lá. Segunda, o que eu gosto que os meus alunos façam, né? Eles colocam lá assim, ó, num documento, pode ser um documento bruto mesmo, escrito. Tem gente que gosta de escrever em agenda, em folha, que seja, ou deixar aberto no computador, mas cria um documento bruto, sabe? Então, segunda eu faço isso, isso, isso. Eu prescrevo dieta, eu mando mensagem para os pacientes, eu respondo meu WhatsApp em tal horário. É a rotina do trabalhador autônomo, né? E ele tem a postagem X no feed que eu vou fazer tal coisa, né? E no story que eu vou fazer tal coisa. Um exemplo, né, pessoal, é de dor, né? Na terça é um conteúdo técnico simples que eu vou chamar para ele acessar meu e-book depois. Na quarta eu quebro crença, né? Ah, corredor precisa de carboidrato. Eu usei o exemplo de novo, né? Na quinta trabalho com bastidor, né? Na sexta posso chamar para consulta, já que eu fui cultivando aquele relacionamento. E stories, né? Mostra a rotina,
mostra a tua visão. Então, por exemplo, ó, isso aqui é o que eu penso sobre nutrição voltada para gestante, né? Interage, como eu falei, enquanto não há verba, vocês precisam entender que ninguém vai fazer por vocês. Não vão. Então vocês vão ter uma rotina. Essa rotina, ela vai ser transformada no trabalho de vocês. Essa rotina com rede social, vocês precisam entender isso, né? Será o trabalho de vocês, certo? Então, galera, o profissional, para crescer mais rápido, ele entende tudo isso que eu falei, né? Por quê? Porque tudo que eu trago aqui para vocês sempre será baseado em diferentes vivências que eu tive ao longo da minha vida, tá? Onde eu sozinho precisei passar muito perrengue para descobrir tudo isso que se eu tivesse me dedicado há muitos anos atrás, eu teria pulado etapas, mas infelizmente, enfim, né, eu sempre me dediquei muito ao trabalho, filho e tal, e não conseguia ter um mentor, por exemplo, ou ter um apoio de uma escola que nem a The Grand School que me trouxesse um caminho. Então, o que eu quero com vocês é pular etapas, né? É pular etapas. É aquilo de vocês não precisarem ficar batendo cabeça, né? Ah, pô, tipo, errei, vou lá e testo outra coisa. Não, cara, tem um caminho lógico, entende? O caminho lógico não envolve, por exemplo, tu ficar abrindo vídeo aleatório e fazendo react de qualquer coisa. Tudo bem fazer react, eu faço. Mas não react de qualquer coisa, sem uma estratégia por trás. O que que tu quer com aquilo, né? Não existe uma estratégia aí. Pô, porra, tu vai ver assim, pô, pior, cara, nutricionista com 200 mil seguidores não ganha, às vezes que o nutricionista de 5 mil seguidores ganha. Por quê? Porque não tem a estratégia, né? Vocês não deixaram aquilo como o trabalho de vocês, a rotina de vocês, certo? Então, tem que ser bom, tem que ser bom. Ó, eu estaria sendo um hipócrita se eu não falasse isso, por quê, né, pessoal? Eu acabei de falar meu currículo. Eu fiz a nutrição, fiz a educação física, fiz várias especializações, mestrado e doutorado em nutrição, né? Professor universitário, professor. Então, se eu dissesse que não tem que ser bom, eu estaria mentindo. Tem que ser bom. Tem que ser bom tecnicamente, tem que saber bioquímica, tem que saber interpretação de exames, né? Tem que saber... Mas, cara, tem que entender que tu tá criando uma empresa, tá? E é a empresa Franderson, a empresa Jorge, a empresa nutricionista Francisco, nutricionista Luiz, certo? Isso é uma empresa, é entender isso. Então, tu tem que conectar autoridade real que tu vai criando e estratégia profissional, certo? Estratégia profissional. Beleza, galera? E conforme muitos de vocês foram me pedindo durante o chat, e antes de eu encerrar aqui, porque eu tenho optado por fazer, até convido vocês a trazerem dúvidas aqui no chat, né? E escanearem esse QR Code aqui para quem quer garantir uma das vagas que abriu hoje na nossa The Grand School, né? Que é o seguinte, pessoal, papo muito sério, tá? Papo muito sério aqui. Eu preciso ser bem direto com vocês, né? Uh, eu tenho certeza que essa aula de hoje ela abre a mente de vocês, de muita gente, tá? E até se alguém puder me confirmar que tá dando certo esse QR Code, se ele cai na ideia da The Grand School, se alguém puder me confirmar no chat, só por favor, né? Mas abre a visão de muita gente. Opa. Sim, deu certo, tá rolando, beleza. Então tá. Então vocês vão garantir a inscrição hoje, tá? Esse é um valor específico para estudantes e é um valor pelo ano inteiro, tá? É pelo ano inteiro. Fica cerca de R$ 1 e pouco por dia. Ou seja, vocês vão deixar de tomar meio café, quer dizer, hoje em dia 1/10 de café, né? E vocês já estão garantidos dentro da The Grand School, tá, pessoal? Literalmente é um valor dado para o que ela oferece. Vocês vão ver lá dentro que eu vou ter aulas, né? Que vão justificar o que eu vou dizer para vocês, né? Uma aula isolada, pessoal, ela não transforma a trajetória de vocês, né? O que realmente faz diferença é quando a gente tem continuidade, tá? O grande problema dos estudantes, por isso que a The Grand School é para estudante e é para nutricionista formado, não é falta de vontade, não é falta de conteúdo, tá? É falta de um caminho lógico para ser seguido. Lógico para ser seguido, né? E a The Grand School, ela nasce para resolver isso. Né? É a minha plataforma anual criada para quem quer parar de estudar de forma aleatória, tipo sair catando coisa na internet, né? E começar a aprender com método, né? Com clareza, com direção.
Então vocês vão acessar a The Grand School e vocês vão ver que tem uma rotina lógica ali. Vocês vão ter aulas sobre captação de pacientes, né? Que são todas essas aulas que eu vou falar para vocês são atualizadas rotineiramente, tá? Mais especificamente semanalmente. Então elas são adicionadas, né? Vocês vão ver que agora está iniciando ali as aulas de bioquímica, introdução à bioquímica nutricional. Vocês vão ter aula de interpretação de exames. Vocês vão ter aula de prescrição de dieta, de cálculo de dieta, de avaliação de composição corporal, certo? O que tu pensar vai ter na The Grand School? Nutrição no CrossFit, nutrição para obesidade, nutrição para hipertrofia. O que vocês imaginarem tem lá. Solicitação de exames, né? Enfim, tá? Tem tudo, tudo. E que vão ser atualizados, tá? Agora, uma coisa que eu falo para vocês, tá? Uma coisa que eu falo para vocês é a seguinte: todo esse processo, né? Se vocês viram que crescer na nutrição, né, é importante fortalecer a base, né, amadurecer esse raciocínio clínico. Inclusive eu tenho também aulas de caso clínico dentro da The Grand School, né, e aproveitar o que eu estou oferecendo para vocês hoje, que é o seguinte: o que vocês vão ganhar hoje, dia 18 de março de 2026. Quem entrar hoje na The Grand School vai ter o seguinte comigo, que só isso já resolveria o valor dela, que, como eu falei, está bem em conta, mas é para nossa turminha de 18 de março de 2026. A gente vai ter exclusivo para vocês uma reunião nossa ao vivo, que não tem a ver com o grupo, é uma reunião nossa, porque eu e quem entrar na The Grand School, diferente, claro, do grupo gratuito, vocês vão dar um passo além na carreira de vocês. Vocês vão ter todo o acesso anual à The Grand School, tá? Todo acesso anual à The Grand School. Só que, além disso, vocês vão ter uma reunião comigo para retirada de dúvidas diretamente comigo a cada 45 dias. A cada 45 dias vocês vão ter uma aula. Essa aula vai ficar gravada, obviamente, lá dentro da The Grand School, mas ela também será ao vivo para vocês tirarem dúvidas ao vivo comigo. Então, se tu é estudante de nutrição, se tu é nutricionista já formado e tu sentiu que essa aula te mostrou o quanto que é possível crescer com direção, tu precisa entrar para The Grand School, porque não dá para ficar gastando dinheiro aleatório e consumindo conteúdo solto, tá? Por meses, por anos. Custa muito mais caro do que investir no ambiente certo. E claro, quem entrar vai ter um certificado também, né? Um certificado de 180 horas, tá? É um certificado bem generoso, né? Porque só hoje já tem mais de 70 aulas lá. Né? E essas aulas elas entram semanalmente, cada vez mais aula. Ou seja, por exemplo, vai ser muito engraçado, vocês vão ver eu mais novinho, né? Novinho entre aspas, né? Um ano e pouco atrás, por exemplo, né? Mas que essas aulas vão se atualizando. E aí vocês vão ver eu, por exemplo, com a aula de ontem que eu gravei, que é a introdução à bioquímica nutricional. Né? Ou a aula da semana retrasada, que é a interpretação dos exames do metabolismo glicêmico e lipídico, né? Então, eu falo sobre colesterol, falo sobre glicemia, como que a gente pede esses exames sendo nutricionistas, certo? Então, é uma oportunidade ímpar que eu estou trazendo aqui para vocês, num valor que justifica o oferecer para estudantes e para nutricionistas. Para nutricionistas, a gente tem uma regrinha, né? O que a gente ganha, inclusive eu vou dar essa moral porque eu faço isso até hoje, é sugerido que se invista cerca de 30% em aprimoramento. O que é isso? Atualização, cursos, né? Então, por exemplo, hoje se tu é uma pessoa já formada que ganha R$ 2.000 por mês, que eu acredito que a pessoa já formada tem que expandir muito mais do que isso, mais especificamente, pelo menos 10 vezes isso, né? Mas tu já tem a condição de investir num produto desse por ti. Agora, tem muito estudante que vai precisar do apoio e é isso aí mesmo, né? Eu era um cara que, graças a Deus, consegui incomodar muito meus pais para me ajudar nisso. Então, o que tu vai encontrar, né? Uma plataforma cheia de aulas, né? Que tem aulas constantemente atualizadas. Vocês vão ter um acesso muito mais direto a mim, porque a gente vai ter uma reunião para retirada de dúvidas sobre a The Grand School. Então vocês vão poder, ao vivo, retirar dúvidas comigo sobre bioquímica, sobre prescrição de dieta, sobre cálculo de dieta, sobre suplementação, sobre interpretação de exames, sobre avaliação de gordura e por aí vai. Certo? A cada 45 dias. Vocês vão poder tirar essa. Mas, óbvio, constantemente vocês terão dezenas de aulas dentro de uma plataforma, pensando que vocês não vão mais ficar gastando
dinheiro consumindo conteúdo aleatório e solto por aí, né? Investindo no ambiente certo comigo, que sou um cara que vou estar próximo de vocês, certo? E que vou definitivamente estar junto com vocês nessa empreitada, sendo tu estudante de nutrição ou nutricionista já formado. Agora, abro espaço aqui para nós, certo? Abro um espaço aqui para nós, para dúvidas. Dúvidas que vocês tenham, galera, por favor, não hesitem em me perguntar aqui no chat. Dúvidas, galera. Estão com vergonha? Dúvidas? E aí, galera. Claro, acho uma coisa que não sei se eu comentei, né? A gente tem também. Sem dúvidas hoje, Vini, boa. Boa. Haha. Perfeito, galera. Perfeito. Então, tô sem dúvida. Não tenho, só não tenho nicho bem definido, mas entendi os passos. Tu tem que colocar em prática, tu vai descobrir. Tu vai descobrir. Tu precisa descobrir esse nicho. Tu precisa descobrir esse nicho. É, não é simples, tá? Não é simples. Eu tenho que ser muito sincero contigo, tá? Mas a gente precisa, de alguma forma, descobrir esse nicho, tá? Descobrir. Aplicando situações como as perguntas que eu trouxe hoje para vocês. Então, o que que tu gosta, o que que tu vê mercado, né? Tem até na The Grand School, nas aulas que tem ali de captação de pacientes. Eu tenho aula na The Grand School, galera, até com convidados. Então, por exemplo, vocês vão ver aulas de como rodar anúncio online, né? Uma coisa muito interessante, assim, porque, como eu falei, muito nutricionista no início de carreira, né? Ele não vai ter a possibilidade, né? Ele não vai ter a possibilidade de sair por aí, enfim, né? Sair por aí pagando a galera que trabalha com, como é que é? Com marketing digital, né? Porque é caro, né? Porque é caro. Então não é tão simples assim, tá, pessoal? Então é isso que eu quero de vocês participando aqui junto comigo nessa ideia. Deixa eu ver o que vocês estão. Não necessariamente somente um, tá, pessoal? Ó, tô deixando aqui o link no chat para vocês da The Grand School, tá? Professor, estou começando o curso de nutrição. Opa, agora, você acha que seria uma boa estratégia começar a se expor no digital desde a faculdade? Sim, definitivamente. Qual estratégia seria interessante nesse caso? Só produto gratuito. Cria produto gratuito, cria educação. Tu não tá proibida de criar e-book sobre dieta. Tu não pode. Tu não pode cobrar para prescrever dieta. Tu não pode prescrever dieta, né? Mas tu vai criando uma margem. E sim, tá? Uma galera acaba se aproveitando dessa ideia de quando se forma já tem uma cartela muito grande de pacientes. O nicho tem que ser apenas um, porque estou em dúvida entre dois. Não necessariamente, né? Tu pode ter duas fontes. Não precisa ser só um, não. Desafio meu para captar paciente é fazer isso fora do horário comercial, já que trabalho em uma UBS. Então, cara, ah, assim, por incrível que pareça, tem como sim, tá? Eu te afirmo que tem como sim, tá? Tu precisa te dedicar ali 1, 2 horas por dia. Claro que tu não vai ter um volume de conteúdo que nem o meu, por exemplo, que me dedico inteiramente a isso, mas tu consegue, tá? Eu tenho na minha cabeça que tudo isso é a maior verdade, mas eu realmente preciso colocar em prática. Tô fazendo tudo isso aos poucos no meu Instagram. A aula foi muito incrível, obrigado. Estou começando a faculdade agora de nutrição, porém sempre postei no meu Instagram sobre meu emagrecimento. Acho que estou no caminho certo total. Tu tá gerando identificação. Aonde divulga o e-book gratuito? Por exemplo, nos stories, no feed, a pessoa comenta, tu envia. O que mais me assusta é a instabilidade financeira. O que tu pensa disso depois de todos esses anos? Tem a ver com sazonalidade. Tu precisa criar estratégias que compensem isso, tá? Tu tem que ter estratégia de compensação para isso. Então, momentos, por exemplo, que tu não vai vender tanto emagrecimento, tu tem que trabalhar com outras possibilidades, né? Uma dúvida, minha meta é chegar no UFC como nutricionista. Como faz a transição de carreira para o exterior? Cara, então, Jorge, tu tem como, só que tu teria que fazer provas lá, né? É uma prova que tem
envolve um curso de 6 meses, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, não sei te dizer exatamente. Ah, legal. Tem como atuar na nutrição esportiva e ter a maioria de atendimentos online? Total, total. Vinícius, essa questão do e-book gratuito foi uma boa, alugou um triplex na minha cabeça, essa é a ideia. Coloco várias substituições, vou ajustando os macros e tenho a sensação de que perco a credibilidade. Como faço para segurar esses pacientes mais tempo? Não, cara, primeiro que, João, isso aí não muda a tua credibilidade, tá? É normal essas dietas terem um padrão parecido, principalmente quando a gente trabalha com emagrecimento, tá? Tu vai segurar esses pacientes naturalmente se tu constrói um bom relacionamento e mostra autoridade. E mostra autoridade, tá? Sim, nas plataformas tipo Qify e Hotmart consigo, consegue sim. Inclusive aqui o link que eu tô mandando para vocês entrarem na The Grandes School, que é na Qify, certo? Lembrando, galera, quem entrar hoje vai levar a cada 45 dias a reunião que vocês vão ter comigo, certo? Além dessa reunião, de nada. Além dessa reunião, vocês vão ter acesso a toda a plataforma anual, que é a The Grandes School. Então, o carrinho está passando encilhado na frente de vocês, certo? Não pensem muito, não pensem muito. Eu mantenho a condição do valor até sexta-feira, certo? Mas não pensem muito e entrem. Você falou que eu não vou ter um volume lá tão grande, mas tem um mínimo de frequência, volume de série considerado não perda de tempo ou qualquer consistência está valendo. Cara, não existe pesquisas muito específicas sobre isso, mas se recomenda, tá? Se recomenda que se trabalhe numa consistência para quem tem pouca possibilidade de ficar postando, né? Para quem tem pouca facilidade de ficar postando, tá? Se recomenda que trabalhe com uma postagem no feed de 4 mínimo semanal, tá? De 4 minimamente semanal. Certo, galera? Prof, e passado um ano de acesso, se eu quiser renovar, será o mesmo valor? Eu posso manter essa condição para ti, Luana. Quer dizer, para vocês que estão aqui, eu posso. Mas com certeza, ano que vem não vai ser esse valor, tá? Com certeza. Professor, o que você acha da ideia de pacientes do público em geral de que o nutricionista precisa ter um corpo de fisiculturista? Cara, futuro paciente assim, próprio colega que pensa esse tipo de coisa, entendam bem o que eu vou falar, tá? Eu não tô sendo preconceituoso aqui, não é isso, tá? Mas a galera tem. Só de pensar isso já é um nível de ignorância gigantesco, né? Então não é paciente que a gente vai querer ter, entende? Meus pacientes nunca consideraram isso, né? Consideraram muito mais a forma com que eu me posiciono. Que eu mostro, olha, eu posso te oferecer resultado sem essa neurose. Por exemplo, sem essa neurose de shape, né? Ainda não comecei a faculdade, mas planejo, assim, começar a criar conteúdo durante os anos de faculdade para tentar já ter pacientes quando me formar. Perfeito. 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 Tá, galera? Então, vou deixar uma última vez aqui o link para vocês garantirem o acesso de vocês na nossa plataforma anual, válida para nutris e estudantes de nutrição. Acredito que eu já expliquei tudo o que precisava, tá? Se matriculem. Hoje eu estou esperando vocês aqui deste lado, tá? Porque vocês vão curtir muito o que a gente oferece ali. Certo, galera? Boa noite pra gente, então. Vamos que. Aê! Valeu, vocês merecem. Bora invadir a The Grandes School então, galera. Boa noite, aproveitem. Perfeito. É nóis. Os. Valeu, galera. Boa noite, boa noite.